Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Finalmente, hein? Terceiro ano, chegamos. Se tiver algum aluno novo aí no terceiro ano, eu me chamo William Correia, sou professor de língua portuguesa, literatura e redação, tá bom? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, na verdade. Mais um ano letivo, iniciando dessa forma, né? Novamente, dando seguimento a esse modo online de aprender. Então vamos lá, a nossa primeira aula de língua portuguesa da primeira unidade. Inicialmente estarei apresentando para vocês o conteúdo geral de língua portuguesa dessa unidade. O primeiro assunto é a variação linguística, assunto que estudaremos já já. Teremos também acentuação gráfica, ortografia, morfologia, estrutura e formação das palavras, morfologia, visão geral das 10 classes gramaticais. Então, vocês já viram aí que não tem nada de novo, né? Na verdade, em gramática, na parte gramatical da língua portuguesa, o terceiro ano é somente uma revisão. Não tem nenhum conteúdo novo. Tudo que vocês já estudaram, principalmente do primeiro e segundo ano será estudado novamente. Então, alguns assuntos serão estudados um pouco mais rápido, somente para recordar. Outros nós nos aprofundaremos, porque são assuntos mais essenciais, mais vitais para a formação de vocês, tá bom? Então, de novidade em gramática, vocês não terão, terá nenhum assunto gramatical que será a primeira vez que você viu, a primeira vez que você vai estar ouvindo falar daquilo. Pode ter assunto que vai gerar realmente mais dificuldade, porque são assuntos mais complexos, ou que na época que você estudou, você não teve um bom aprendizado, ou não deu importância, porque talvez já tivesse passado, ou era começo de ano, você não estava dando importância realmente ainda. Então, esse é o ano de você revisar tudo isso e dessa vez dar valor à parte gramatical da língua portuguesa. Como eu disse, nosso primeiro assunto hoje, variação linguística, está na página 10 do módulo de vocês. Caso vocês já tenham módulo, já tenham ido buscar ou já tenham feito a aquisição do módulo, abre na página 10 que você irá encontrar esse conteúdo que nós estudaremos a partir de agora. Evanildo Bechara disse: somos poliglotas de nossa própria língua. Basicamente, isso aí resume o nosso conteúdo de hoje. A avaliação linguística que nós vamos estudar é justamente isso. É ser poliglota na nossa própria língua. Dentro do nosso português, da língua portuguesa, existe uma diversidade de outras línguas ou microlínguas que são faladas em determinada região ou por um determinado grupo de pessoas dentro de uma região. Aí você pode lembrar as gírias, você pode lembrar do seu parente mais distante, de outra cidade, que tem um jeito diferente de falar. Você pode lembrar dos mais velhos que usam palavras que você talvez não tenha conhecimento ou que você não utiliza, só eles que utilizam. E essas variações, essas mudanças, é justamente o foco da nossa aula de hoje. Alguns fatores causam essa variação. Quais são eles? São chamados de diatópicos, diafásicos e diastráticos. O que são esses fatores da variação diatópica? Quando é que ocorre a variação diatópica? Ocorre em função do lugar em que a língua é utilizada. É basicamente a variação geográfica, assunto que foi estudado no primeiro ano. Um exemplo disso é a palavra mandioca, que em alguns lugares é chamada de macaxeira, ou a tangerina, que em outros lugares é chamada de mexerica. E vocês podem estar recordando agora aí de nome de animais, de alimentos, de sobremesas, de lanches, que em cada região recebe um nome. Essa variação, essa mudança de nome dado a alguma coisa ou algum ser, a depender da região que você está, é a variação diatópica. E o que é a variação diastráticas? Variações diastráticas. Isso ocorre devido à diversidade de classe social. Aí tem muito a ver com a escolaridade, né? Hoje em dia é menos comum, mas ainda encontramos pessoas que pronunciam palavras de forma errada. Aí não tem a ver com região,
tem a ver justamente com escolaridade ou classe social, por exemplo, bicicleta e Orkut. E aí vocês podem lembrar de outras que talvez vocês já tenham dado risada quando alguém falou, e aquela pessoa que falou daquela forma foi justamente por falta de escolaridade, não teve a oportunidade que eu tive, que você teve, de ter uma formação escolar, no caso de vocês estarem buscando uma formação escolar. Então, essa avaliação ocorre devido à falta de estudo e da classe social que a pessoa pertence, né? Uma pessoa mais pobre que não pôde ter a oportunidade como as outras. Também temos a variação, as variações diafásicas. Relacionam-se à modalidade expressiva da língua. Elas podem ocorrer devido ao grau de intimidade entre as pessoas que se comunicam, do tipo de texto produzido ou do canal de comunicação utilizado, entre outras coisas. Essa variação tem mais a ver com o momento da fala. O jeito que você fala com o seu melhor amigo, com a galera do colégio, com a galera da sua rua que você costuma conversar, é diferente do jeito que você fala se você for chamado para uma entrevista de emprego. Quando eu falo jeito, não estou querendo dizer na forma de falar, mas sim no modo que você seleciona as palavras. Você costuma articular melhor as palavras quando você está diante de situações de devida importância ou de uma pessoa que você não tem intimidade para ficar à vontade. Então você dá uma policiada, você toma cuidado. Naquele momento você utiliza o seu melhor português, a sua melhor qualidade gramatical. Nesse momento está ocorrendo a variação diafásica. Tipos de variação linguística, né? Vamos entender o que influencia essas variações linguísticas, né? Quais são os níveis? A variação linguística pode ocorrer em três níveis. O nível fonético, de fonologia, ou seja, do som que você emite da palavra. Nível lexo-semântico, que tem a ver com a escrita da palavra. E o nível sintático, que tem a ver com a articulação das palavras. Observe, no nível semântico, que ocorre, como eu disse, na fala, tem a ver com o jeito que as pessoas costumam articular as palavras. Ou seja, a mesma palavra pode ganhar uma pronúncia diferente. O módulo de vocês traz o exemplo de regiões. Por exemplo, na questão do Sudeste, principalmente São Paulo, as pessoas costumam puxar um pouco no R, né? Falar porta, ardia, coisas desse tipo. Então, essa pronúncia diferente do som R tem a ver com o nível fonético da variação linguística. Já o nível lexo-semântico tem a ver com as palavras. Por exemplo, uma mesma coisa pode receber diversas designações a depender do lugar que você estiver. Como, por exemplo, o pão. Nós chamamos de pão francês, outros de cacetinho, outros de pão de sal, mas é o mesmo pão, a mesma receita. Então, essa variação, essa mudança que ocorre na palavra, nós chamamos de nível lexo-semântico. Já o nível sintático ocorre nas diferentes formas que nós podemos construir as frases, a forma que a gente utiliza a palavra em cada lugar. Um exemplo disso é que aqui no Nordeste é bem comum usar o de antes de homem ou de mulher, ou seja, antes do masculino ou do feminino. Nós dizemos que aquilo é de Maria, é de José, é de Pedro, é de Joana, sem definir através do artigo qual o gênero. Por exemplo, foi na casa de Maria. Comum dizermos isso. Onde está a sua mãe? Foi na casa de Maria. Mas na região sudeste se utiliza diferente. Por exemplo, foi, ficou cada ali, gente, é casa, desculpe. Foi na casa da Maria. Se fosse Paulo, seria foi na casa do Paulo. No sudeste se fala assim. Não está sendo dito aqui qual o certo, qual o errado, mas sim a variação linguística. Note que no estudo da variação linguística, a gente não busca definir qual certo e qual errado. Isso é parte da gramática normativa, aquela gramática que define normas. No estudo da língua portuguesa, variação linguística, o que busca se apresentar para vocês é a diferença da língua portuguesa, a variação que a língua portuguesa pode ter dentro do nosso próprio estado, dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria comunidade. Tudo isso nós temos ao nosso dispor, ou seja, uma variedade de transformações que a língua sofre. A atividade para casa, páginas 13 até a 18. Qualquer dúvida?
WhatsApp, pode falar, hein? Se liguem nas atividades, façam direitinho, tudo vai estar sendo contabilizado, marcado e tudo depois é convertido em pontuação para vocês, certo? Qualquer dúvida, como já disse, falem comigo no WhatsApp. Tchau, tchau, até a próxima, gente.